Você já precisou criar um processo de fluxograma para sua empresa? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar esses processos, um passo a passo, dentro do Excel de uma maneira bem simples e bem otimizada, deixando aqui os nossos manuais com as nossas tarefas, os nossos procedimentos de maneira bem profissional e assim podendo disponibilizar para outras pessoas da empresa para facilitar o dia a dia de vocês. Então fiquem ligados até o final do vídeo, que hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse processo de fluxograma dentro do Excel. Para a gente criar esse processo é bem simples, tá, pessoal? Nós vamos utilizar uma ferramenta de suplemento dentro do Excel. Aqui eu tenho uma planilha, eu vou estar disponibilizando o link dessa planilha para vocês aqui na descrição do vídeo e caso vocês quiserem acompanhar essa aula, é muito interessante, tá bom? Aqui eu coloquei um processo de pedidos de compra de uma empresa de médio porte, tá? Então existem alguns processos, tem o recebimento da solicitação de compra, tem as análises, a pesquisa, a cotação, a emissão, o acompanhamento e o pagamento, tá? E a gente tem umas outras opções aqui nessa sequência. E a partir dessas informações, eu quero criar um processo de fluxograma, tá bom? Dentro do Excel, a gente tem a parte dos suplementos, que ajudam a gente a construir essas ferramentas, né? Construir esses processos dentro aqui do próprio Excel, sem eu precisar baixar algum aplicativo ou realizar alguns outros cadastros. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro para vocês como criar um organograma de hierarquia, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida em como criar um organograma, eu vou também estar deixando o link aqui na descrição e um cardzinho aqui em cima com o vídeo para vocês terem o conhecimento dessa ferramenta também. Então, para iniciar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova planilha, então eu vou abrir essa planilhinha aqui, eu vou aumentar um pouquinho o zoom e aqui para ficar mais limpo eu vou tirar as minhas linhas de grade, tá? Deixei aqui tudo bem certinho e vou posicionar o cursor aqui na minha célula A1, tá bom? Para a gente utilizar os suplementos do Excel, eu venho aqui na página inicial e na versão do 365, né, mais recente, o suplemento já aparece aqui na minha faixa de opções na guia da página inicial. Então eu clico aqui nos suplementos e nós vamos utilizar o Microsoft Visio, tá? Vocês só digitam ali Visio que ele já vai aparecer aqui essa tela, tá bom? Eu posso vir aqui, continuar sem entrar a visualização e aqui ele vai me trazer alguns layouts já padrão aqui do próprio suplemento. Eu tenho os fluxogramas básicos, eu tenho os fluxogramas multifuncional e eu tenho também os organogramas, tá? A gente vai utilizar o primeiro aqui, o mais simples, para a gente entender como que funciona essa ferramenta. Então eu venho aqui em criar e observem que ele cria aqui para mim e já mostra o meu fluxograma aqui embaixo e ele já cria uma tabela aqui. Então, para vocês entenderem como que um fluxograma funciona, o Excel aqui já deixa bem evidente o que cada forma geométrica significa, tá? Início e fim é uma forma meio circular aqui, meio oval, né? Então, isso aqui simboliza o início do processo e o final do processo. Quando a gente tem que tomar alguma decisão no processo, geralmente é colocado essa forma aqui de losango. E os processos em si que acontecem no meio aqui, eles colocam geralmente num retângulo, tá bom? Então, a gente não vai mexer diretamente aqui no fluxo. O Excel, ele já cria essa tabela aqui e a partir dessa tabela a gente vai começar as configurações aqui do nosso fluxograma. Aqui a gente pode redimensionar ele, tá? Eu posso aumentar, diminuir. Aqui eu tenho o zoom também que eu posso ir trabalhando. Eu posso colocar para ele ajustar tudo em uma janela atual. Eu posso ir editando aqui e atualizando, tá bom? Então, por padrão, o Excel ele já veio aqui e colocou
colocou 4 etapas. Então a gente tem o início, a decisão, o processo e o parar. Então são essas etapas que estão aqui. Analisando aqui, ó, quando eu clico em cima do cabeçalho, observa que o Excel ele já me traz uma mensagem de entrada ali, né, como se fosse uma validação de dados, informando o que você tem que fazer em cada coluna, tá bom? Aqui a gente tem os textos que a gente vai colocar dentro de cada caixinha dessa aqui e como que ele vai partir para a próxima etapa. A gente tem os rótulos do conector também, que vocês vão estar entendendo. Por exemplo, essa decisão, se for sim, ele vem aqui para o processo. Se for não, ele já para o processo, tá? E o tipo da forma, vocês podem vir aqui e trocar, que automaticamente, quando eu clicar em atualizar aqui, ele já muda a minha forma geométrica. Então aqui estava início, né? Eu venho aqui, seleciono o início. Então cada ajuste que vocês fizerem aqui nessas tabelas, você tem que vir aqui e atualizar, que automaticamente o nosso fluxo se atualiza, tá? Então eu venho aqui, ó, e eu vou analisar que eu tenho 7 processos e mais 2 extras aqui. Então são 9 processos ao todo. Aqui eu tenho 4. Para eu colocar mais linhas aqui em uma tabela, eu só vou selecionar, posso selecionar o ID da etapa do processo mesmo, e eu vou arrastando, ó. Então tem 4, 5, 6, 7, 8, 9 processos. Então ele vem, me traz ali bem certinho os 9 processos. Eu vou posicionar aqui o fluxo para ficar bem certinho, para a gente ir trabalhando aqui da melhor maneira possível, tá? Aqui na descrição da etapa do processo, eu vou colocar as minhas etapas aqui, ó. Vou vir e vou selecionar tudo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, não tiverem esses processos definidos, então 2 sugestões. Ou vocês conversam com a empresa, alinham um fluxo de processo e coloca disponibilizado para todos os colaboradores terem acesso a esse processo, ou se vocês não tiverem estabelecido um processo certinho ali, a inteligência artificial ajuda, o ChatGPT principalmente, ele cria esses processos aqui desde uma maneira mais resumida até uma maneira mais complexa, tá? Então, ó, selecionei tudo aqui, copiei e eu vou colocar essas informações aqui. Então, vou aumentar um pouquinho a largura só para ficar melhor da gente visualizar. E olha só, quando eu clicar em atualizar, agora o meu processo ele já começa a mudar as configurações. Então, onde eu coloquei as próximas etapas aqui, ele está fazendo as ligações. Mas onde a gente não tem etapas ligando aqui um processo ao outro, observa que ele fica meio que flutuando ali. Mas tudo isso é configurável e a gente vai entender agora como que funciona, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o meu primeiro processo, é um recebimento de solicitação de compras. Beleza, quando eu recebi, eu já quero partir para a próxima etapa, que é o P200 aqui. Esse ID pode ser alterado, tá? Vocês podem colocar o ID que vocês quiserem aqui, mas eu vou seguir um padrão para a gente ir entendendo como que funciona. A segunda etapa do meu processo é a análise e aprovação, certo? Essa análise e aprovação, ela precisa das seguintes respostas. Eu preciso de uma decisão. Então, é um triângulo, é um losango mesmo. Só que aqui, ó, ele tá que a próxima etapa vai para pesquisa de fornecedores e para cotação. E não é isso que eu quero. Se ele tem um rótulo conector sim ou não, eu vou fazer o seguinte. Se for sim, eu quero que ele vá para a próxima etapa, que é a P300. Só que se ele for não, eu quero que ele venha e cancela a compra, tá? Se não for aprovado aqui o meu pedido, ele já vai direto para o cancelamento da compra, beleza? Então, o cancelamento da compra é o P800. Então, eu venho aqui e edito a próxima etapa. Vou dar um atualizar só para vocês entenderem como que funciona. Aqui tá menorzinho, mas eu vou aumentar para vocês irem acompanhando. Então, ó, ele veio o recebimento de solicitação de compra e veio para análise e aprovação. Então, se sim, ele já vai realizar a pesquisa dos fornecedores. Se não, cancelamento da compra. Então, é uma decisão, beleza, tá? Agora a gente vai partir para a próxima etapa. Se sim, né? Pesquisas de fornecedores.
Beleza, ele vai pesquisar e aqui a próxima etapa que ele vai depois de pesquisar é a cotação e negociação e ela é o ID P400, tá ok? Eu não preciso colocar um rótulo conector, porque é um processo. Aqui ele já está definido como processo, tudo certinho, eu vou atualizar. Então observem, pessoal, que cada atualização o fluxo vai movimentando aqui, ó. Então ele já veio a pesquisa, tudo certinho, o meu processo está aqui, né, definido, tudo certinho. A próxima etapa é a cotação e negociação. E aqui a gente vai indo colocando as etapas. Só que aqui não é o fim. Aqui é um processo também. Então eu venho e seleciono o processo. Eu vou fazer já de todos aqui para vocês irem entendendo melhor como que funciona. Então, quando a gente vai realizando todos os processos, as etapas, o Excel ali e o suplemento já vai fazendo as ligações ali para a gente ir entendendo. Então, ó, coloquei todas as etapas, beleza, e aqui a gente faltou colocar o fim, né? Vamos colocar aqui. Então, olha só, quando eu recebo aqui a solicitação de compra, então ele vem para análise, certo? E na análise, se for não, já cancela, fim do processo, tá? Eu posso até colocar aqui, ó, fim do processo, para ficar mais fácil. E aqui eu vou colocar como fim, tá? Vou dar um atualizar e já muda aqui. Eu vou, se for aprovado, eu faço a pesquisa dos fornecedores, certo? Aí eu venho para cotação e negociação, que tá aqui, ó. Aqui eu também quero colocar um rótulo de conector. Então eu vou colocar sim, vírgula não, que é o comando aqui que o suplemento entende. Só que olha só, se for sim, eu quero que ele vai no P500, que é a emissão do pedido. Só que se for não, eu quero que ele vai para o P900, que é o preço fora do orçamento. Então eu venho aqui e coloco P900. Olha só. Agora eu venho e atualizo e o meu fluxo ele já começa a modificar, tá? Então olha só, quando a gente faz a cotação aqui, se for aprovada a cotação, eu já emito o pedido de compra, já vou para o acompanhamento, certo? E o recebimento. E aqui a gente já vai para o pagamento e registro, tá? E já vem para o final do processo. E se caso na cotação aqui da nossa negociação não for aprovado, ele já vem aqui em preço fora do orçamento. E aqui eu já posso colocar também para ele ir direto para o fim do processo. Então eu venho aqui, já posso colocar direto para a etapa depois que o preço estiver fora e já faço a vinculação ali e a atualização do processo. Então aqui o nosso fluxograma desse processo de pedido de compra está criado, pessoal. E agora eu posso vir simplesmente com o mouse mesmo, vou posicionar em cima da minha tabela para ficar melhor da gente visualizar, certo? Posso aumentar ele aqui também para ir ficando cada vez melhor exibido essas informações, né? Eu gosto sempre de deixar bem grande aqui, bem destacado tudo, para que não tenha nenhum tipo de problema aqui nas nossas exibições das informações, tá? Então eu gosto de deixar e vocês têm a opção de formatar também esse fluxo. Eu venho aqui em forma de formato, tá bom? E aqui a gente pode ir selecionando as informações, tá? E formatando essas informações. Eu posso vir aqui em editar e ele vai dizer aqui que a gente precisa entrar com uma conta corporativa, tá bom? Mas a gente tem várias opções aqui de análise. E tem mais um detalhe, pessoal. Quando eu deixo esse processo aqui de fluxograma definido e eu vou querer imprimir ou transformar em PDF, observa que ele divide aqui em 3 páginas. Daí fica complicado da gente fazer a configuração e a impressão dessa informação. Então eu venho aqui, ó, vou posicionar o cursor um pouquinho para fora aqui do nosso quadro do fluxograma e vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar Ctrl Shift para cima e Ctrl Shift para a esquerda. Então toda a área embaixo desse processo do fluxograma está selecionada. Eu venho aqui em layout de página, eu vou definir a área de impressão.
Aqui fica melhor eu colocar na orientação paisagem. Então eu coloco nessa orientação, eu geralmente coloco as margens mais estreitas para caber o maior número de informação dentro de uma página, mas ainda mesmo assim, para evitar que o Excel divida em mais do que uma página, eu vou vir aqui em largura, colocar em uma página, que ele já dimensiona aqui, né, para caber tudo em uma página, e a altura também eu vou colocar em uma página. Agora sim, eu posso clicar fora e Ctrl P, né, que é o atalho para a gente imprimir, eu posso já visualizar todas essas informações em uma página só. E se vocês quiserem transformar isso aqui em PDF, eu venho aqui em exportar e crio um PDF simplesmente escolhendo aqui a pasta onde eu quero colocar essa informação, beleza? A gente tem também uma outra possibilidade de criar processos de fluxograma aqui dentro do Excel. Então olha só, eu vou vir aqui, vou abrir mais uma página aqui, bem tranquilinha, tá? E agora a gente vai trabalhar com outro tipo de suplemento, que é o Smart Art, tá? Eu vou vir aqui em inserir. Então, onde a gente pega as formas aqui, antes a gente, para criar um fluxograma dentro do Excel, eu tinha que vir aqui e criar tudo manualmente, tá? Inclusive, se vocês tiverem dúvida das formas, do que significa cada forma num processo de fluxograma, só passar o mouse por cima aqui, que o Excel já te sugere ali o que cada símbolo, cada forma significa dentro de um processo, tá? Mas a gente vai vir aqui, ó, Smart Art, tá? Quando eu clico ali, observa que a gente tem várias opções aqui de elementos. Eu tenho listas, eu tenho processos, ciclos, hierarquias para gerar organogramas, pirâmides. Então tem muitos tipos de elementos aqui para a gente ir trabalhando, tá? Eu vou vir aqui, vou escolher um processo e vou pegar o primeiro aqui. Depois a gente vai editar esse processo e vou dar um OK, tá? Então, quando a gente clica ali, ele vai e cria esse processinho aqui, certo? Quando eu clico nessa setinha, ele vai abrir para mim aqui, onde eu edito o que vai ser inserido dentro dessas caixinhas aqui, tá bom? Eu peguei e vim no ChatGPT e criei aqui, pedi para o ChatGPT criar um processo de fluxograma de como configurar uma conta no e-mail Outlook, tá? Então, o ChatGPT veio e criou para mim todo esse processo. Ó, ele numerou aqui, inclusive, e colocou o passo a passo de como realizar esses procedimentos. Então, isso aqui é uma situação bem comum que a gente pode enfrentar no dia a dia da empresa, tá? E às vezes os nossos suporte ali no TI tem muita demanda, muita tarefa, e nessas atividades aqui, nesses processos simples, a gente pode deixar, né, pré-definido aqui um manualzinho de processos para facilitar a vida ali da pessoa, né, e a pessoa conseguir realizar esses procedimentos aqui da melhor forma possível. Então, simplesmente pedir para o ChatGPT criar aqui, beleza? Ele criou. Eu vou copiar esses processos aqui e vou voltar para o Excel. Agora aqui, ó, eu vou simplesmente apagar tudo aqui. Ele vai gerar e vai deixar um ícone só aqui e eu vou colar aquelas informações que a gente copiou lá do ChatGPT, tá bom? Então, quando a gente copia essas informações, o suplemento aqui já entende que a gente está trabalhando com um processo. Então, essa caixinha, ela funciona para você ir editando aqui as informações, e se você já utilizou ela, você pode vir aqui nessa setinha que ela some ali, tá? Ela fica oculta. Então vocês podem vir agora e ir dimensionando esse processo aqui do fluxo, tá? Não fiquem preocupados com a estética, que tudo isso aqui é configurável, é bem tranquilo da gente ir trabalhando. E, inclusive, se vocês quiserem editar essas informações, né, eu posso vir aqui e já colocar alguns estilos diferentes de Smart Art para a gente deixar um aspecto mais profissional aqui. E, inclusive, tem alguns layouts aqui
que eu acho que ficam melhores da gente visualizar os processos. Posso vir aqui e selecionar algum outro tipo de layout que o Excel já vai fazer a leitura aqui e ele já vai deixar tudo disponibilizado nas caixinhas aqui. Se vocês quiserem aumentar a fonte também, é simplesmente selecionar ali o Smart Art e ir trabalhando o aumento de fonte normalzinho ali, como se fosse aumentar a fonte de uma célula mesmo, tá? Então a gente vê aqui, ó, que tem, por exemplo, esse processo que está um pouquinho maior ali, mas é tudo questão de dimensão, né? Vocês podem dimensionar aqui da melhor forma possível e se caso não gostarem desse manual, ó, eu vou tirar aqui as linhas de grade para ficar mais fácil da gente visualizar. E caso vocês, não gostei desse estilo, vocês podem vir aqui, tem vários outros tipos de layout, eu acho muito interessante, tem uns de processos aqui que deixa cada vez mais visual aqui as nossas informações, então é muito interessante. Mesma questão se vocês precisarem configurar uma impressão, tá? É bem tranquilinho também. E aqui nos estilos tem alguns modelos em 3D que vocês podem estar colocando ali também, que o Excel vai estar ajustando conforme a necessidade de vocês. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês nessa questão. Eu já precisei fazer muito fluxograma e já utilizei muito do meu tempo para realizar esses processos. E hoje, em poucos minutos, a gente consegue realizar esse trabalho de uma maneira bem profissional e com certeza, quando vocês criarem esses documentos, essas ferramentas, esses processos, vocês vão se destacar no trabalho e se tornar referência aí na sua empresa, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com o pessoal da sua empresa, que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma aqui. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Muito obrigado, pessoal!